Nesse vídeo eu vou te mostrar técnicas de exercício pro Enem que vão fazer você ser mais rápido para resolver essas questões e automaticamente, conseguindo resolver mais, você tem uma chance de acertar mais de 80% nesse próximo vestibular. Algumas técnicas eu mesmo desenvolvi e sinceramente não encontrei em nenhum lugar, nenhum outro vídeo que vai mostrar o que eu vou te mostrar aqui hoje, principalmente nos últimos exercícios que a gente vai resolver. Mas, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixa um like aí, que é o botão da inteligência, porque com esse botão você consegue divulgar mais esse conteúdo para mais pessoas e aí mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, beleza? Então já clica no botão aí. E um último aviso, nesse momento, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, as inscrições para o Código Matemática estão abertas e vão durar poucos dias. A gente vai encerrar as inscrições para a turma 2 e é dentro do Código Matemática que, além de outras coisas, eu vou aprofundar nessas técnicas para o Enem. A gente tem um módulo específico justamente para isso, que eu vou te passar diversos exemplos de exercício e te falar como é que você tem que pensar, como é que você vai ter que manipular os números para fazer as contas mais rápido e acertar mais questões do Enem. Também vou te passar a estratégia para que você saiba selecionar essas questões. Tudo isso vai estar dentro do Código Matemática, beleza? Mas voltando para cá, eu vou te mostrar já agora um primeiro exemplo com esse exercício daqui. O que eu vou te mostrar são formas de você pensar nesses tipos de exercício do Enem. A maioria dos que eu vou te mostrar são sim muito frequentes, tá? São praticamente padrões aí. Todo ano vai ter uma questão pelo menos desse tipo. Então você tem que ficar atento, porque parece que esse próximo Enem vai ter muitas repetições de questões. Então quanto mais você praticar nos moldes das questões que já foram aplicadas, maior a sua chance de ter um bom desempenho, ok? Então esse primeiro exemplo, ele está te dando o crescimento de uma população e ele está te falando aqui a expressão que descreve esse crescimento. Ele fala que K indica a quantidade de micro-organismo em um meio em função do tempo T. E o gráfico representa a evolução desse K, né, dessa quantidade. Então ele está te dando esse gráfico e ele está pedindo para você o valor de M, que é esse cara daqui. Ou seja, o M é o valor do T na função, né, quando ela dá 6.563. Então o que você faz? O que naturalmente você faria, tendo o mínimo de conteúdo sobre função, seria igualar, né? Então você vai falar que esse K de T, ele é 6.563. E aí você iguala a função. Então, 81 vezes 3 elevado a T sobre 3, mais 2, é igual a 6563, ok? Então, por último, 81 vezes 3 elevado a T sobre 3 é igual a 6561. A partir daqui que está o problema, porque você vai ter que fazer uma divisão, tá? E o problema é o seguinte, se você for tentar ir dividir nesse número, ou você vai dividir ele direto por 81, pode ser que demore um pouco, ou tentar dividir ele por 3, por 9, algo desse tipo. É claro que, pela estrutura da questão, a gente tem uma dica de que, se aqui eu tenho uma potência de 3, aqui eu também tenho uma potência de 3, esse cara também tem uma alta chance de ser uma potência de 3. Isso porque ele não deu nenhum log e tal. Então o que você faz? Uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos, que é para você aprender a fazer as contas mais rápido, a gente pode pensar o seguinte: se esse cara for um quadrado perfeito, ou seja, algum número ao quadrado, dá para a gente ter uma ideia de qual seria esse número. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente olha esses dois algarismos, veja que ele está muito perto de 64, né? Que é o 8 ao quadrado, tudo bem? Então, se eu fosse pensar que esse cara é um quadrado perfeito, seria 80 e alguma coisa. E aí eu vejo esse último algarismo. Esse último algarismo, ele, se for um quadrado perfeito, é o quadrado que termina com 1. Né? Quando você tem familiaridade com os quadrados perfeitos, você consegue olhar isso de cara. Então, um dos números que, quando elevado ao quadrado, termina com 1, é o próprio 1. Então, esse cara daqui poderia ser 81 ao quadrado. E, de fato, ele faz muito sentido ser 81 ao quadrado, né? Porque está muito coerente com a estrutura da questão. Só que, muito mais do que isso, você pode até conferir se você quiser. O ponto é que, você já tem na sua percepção esse olhar com a prática de supor que isso aqui é um quadrado perfeito, e se realmente for, seria 81 ao quadrado, por exemplo, você já poderia colocar que isso aqui é 81 ao quadrado, e aí quando você divide esse 81 por esse, você já ganha em 3 elevado a t sobre 3, que isso é 81, que é a mesma coisa que 3 à quarta, beleza? Então, esse t sobre 3, que é o expoente, é igual a 4,
então esse t é 12. Então pronto, você mata a questão de uma maneira muito mais rápida, seria a alternativa D, passando por esse processo aqui, sem ter que ficar fazendo a divisão. Tá? Então quando você treina a enxergar quadrados perfeitos e cubos perfeitos, você consegue achar o resultado de uma maneira mais rápida, sem ter que ficar testando e fazendo a conta. Ok? Então essa é uma das formas de você acelerar nas suas contas. Mas ainda tem mais exemplo. Esse aqui é um outro estilo de questão, mas que também sempre aparece. Está falando aqui, ó, considere um modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoando em um tubo, que seja diretamente proporcional à diferença do quadrado do raio da seção do tubo e a distância x da partícula ao centro da seção que a contém. Então ele basicamente é um tipo de exercício que boa parte do texto você ignora. Você já olha direto a função. E aí você olha a pergunta, ó, ele quer saber o valor de x para que a velocidade seja máxima. Então, é uma função do segundo grau e ele está pedindo um valor máximo, tá? Ou máximo ou mínimo. Normalmente se pede máximo ou mínimo nesse tipo de problema. O que você vai olhar? Para quem já está treinado, para quem é meu aluno, vai olhar isso daqui e vai perceber que as raízes dessa função são menos r e r. E o máximo vai estar no x do vértice. Como essas são as raízes, o x do vértice vai estar exatamente no meio. Ou seja, o meio entre menos r e r é zero. Então ele mata a questão, acabou, já pula para a próxima. Entende? Você não precisa fazer muita conta aqui. Com um olhar treinado, você já olha para isso daqui, percebe quais são as raízes, que são simétricas aqui no caso, e já saca que o x do vértice vai estar no meio, e aí você mata a questão já. Beleza? E se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer, vou imaginar que o gráfico seria isso daqui, tá? Então a gente tem isso daqui, e essa seria a parábola. Então as raízes que eu falei para vocês, essa daqui, ó, menos r e r. Então se eu quero saber o ponto máximo, como a parábola é simétrica, né? O ponto máximo vai estar exatamente quando o x é zero. Por isso que eu já imediatamente consigo marcar esta alternativa. E se caso ele perguntasse qual que é o valor da velocidade máxima, aí eu substituía na expressão x igual a zero para descobrir que isso aqui ia ser k ao quadrado r ao quadrado. Tá? Então, de forma muito imediata, eu já tenho as duas respostas caso o exercício pedisse. Beleza? Então, esse é um tipo de treino. Quando você entende muito bem em função do segundo grau, para os exercícios do Enem, você responde quase que de forma imediata. Vamos ver outros. Ó. Esses próximos dois exemplos são clássicos. Sempre vai ter questão do Enem que vai pedir para você fazer comparações entre números, tá? Isso sempre vai acontecer. Então, quando eu mostro isso para os alunos, eu mostro diversas técnicas diferentes. E cada uma delas você vai usar em um momento diferente, tá? Então, é importante que você olhe essas que eu vou te mostrar aqui, entenda o princípio ali e pratique também. Eu vou começar pela questão 171, depois eu faço a 139. Então, qual que é a ideia dessa questão aqui, ó? Eu não vou ler todo o texto, você pode pausar e ler caso você tenha interesse. Mas, basicamente, o que ele está te falando? Uma nutricionista passou 5 opções de dieta para o seu cliente, né? Com essa tabela aqui. Então, ele tem que ingerir as calorias aí da proteína, carboidrato e dos suplementos. Só que aí ele pediu o seguinte, a nutricionista recomendou que quadruplicasse as proteínas, triplicasse o carboidrato e duplicasse o suplemento. Então já vou colocar nas colunas aqui, ó, quadruplicou, triplicou e duplicou, tá? Vamos deixar nessas colunas aí. E ele quer saber qual dessas dietas ele vai consumir a menor quantidade de calorias dentre as opções disponíveis. Então veja bem, qual seria o jeito tradicional de resolver? Você teria que pegar cada número desse, multiplicar por esse peso para cada linha, né? E depois somar tudo. Aí você ia ter o total da linha para saber qual tem a maior ou menor quantidade de caloria. O mais interessante é que se você for pesquisar algumas resoluções na internet, você vai ver que a maioria delas está desse jeito mesmo. Faz a conta completa, como se o aluno tivesse todo o tempo do mundo para resolver essas contas grandes e te dão a resposta. Ou até alguns usam calculadora. E aí que está o problema. Como a gente está lidando com você, na hora da prova, sem calculadora e sem muito tempo, a gente tem que criar técnicas que vão acelerar isso. Então, o que eu faço? O que eu recomendo que você faça? Já que eu vou ter que fazer essas operações com esses números, não é interessante eu trabalhar com eles realmente. Eu posso diminuir esses números de forma coerente para que eu faça menos conta com números menores. Então, um exemplo. Eu vou olhar essa coluna aqui e eu vou mudar todos esses números. Como é que eu faço essa mudança? Eu posso olhar o maior número aqui, é o 69,
e o menor é o 57. Então eles estão mais ou menos uma distância de 12. Então você vai pegar algo mais ou menos no meio. Não precisa ser exatamente no meio, você vai entender por que eu estou falando isso. Então o número que está mais ou menos no meio seria o 63. Então eu vou escolher como minha referência para essa coluna o número 63. E o que eu faço agora? Para cada número que eu tenho aqui, eu vou fazer a diferença. Então, por exemplo, esse 66, para o 63, ele somou 3. Então, substitui esse número por 3. Aqui, diminui o 6. Aqui é 0, que não tem nenhuma diferença. Aqui vai virar 3 e aqui vai virar 6. Tá claro isso? Então, todos esses números dessa coluna foram substituídos por esses números que estão em azul, que são muito menores, certo? Porque eu estou usando esse 63 como minha referência. E, repito, você não precisa usar necessariamente 63, você pode escolher qualquer número, tá? A intenção de escolher um número que está mais ou menos ali no meio é porque as diferenças não fiquem tão grandes. Essa é mais ou menos a ideia. Agora eu vou ler essa coluna. Ó. Eu tenho aqui o maior número seria o 48, o menor seria o 36. Também estou com uma diferença de 12. Então eu vou escolher como referência o número 42. Então veja, aqui vai virar 0, aqui vai virar 0, aqui a diferença é menos 3, aqui a diferença é 6 e aqui a diferença é menos 6, ok? E por último, essa coluna. Quem que vai ser minha referência? Bom, o menor número é o 84 e o maior número é o 105. Então, dando uma diferença aí de 21 mais ou menos. Então, eu posso escolher um número ali no meio, que seria, por exemplo, o 95. Então, eu vou escolher esse 95, ok? Então, vamos lá. Esse 87, para chegar no 95, na verdade, para descer, né, porque ele está menor, seria uma diferença de 8. Do 105, uma diferença de 10. Do 96, uma diferença de 1. Do 84, uma diferença de menos 11. E para o 93, uma diferença de menos 2. Beleza? E aí, acabou. Por quê? Todos esses números agora estão extremamente menores. Inclusive, tem até alguns zeros aí no meio do caminho. Isso vai facilitar demais a conta. Então, dá uma olhada. Nessa dieta 1, qual que é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 vezes 3, que é 12. Depois eu pego 3 vezes 0, que é 0. Vou somar tudo. E 2 vezes menos 8, que é menos 16. Então, isso aqui vai dar menos 4. Então, veja, eu consegui, teoricamente, descobrir essa soma da dieta 1 com uma conta extremamente mais simples. E aí, como eu estou explicando, o processo fica um pouco lento, né? Porque eu tenho que te falar a ideia. Mas quando você pega a prática nisso, você resolve esse exercício em segundos. Então, dá uma olhada. Segunda linha, ó. 4 vezes menos 6, menos 24. 3 vezes 0, dá 0. E 2 vezes 10, dá 20. Então, essa conta vai dar menos 4. Próxima linha. 4 vezes 0 dá 0. 3 vezes menos 3 dá menos 9. 2 vezes 1 dá 2. Então, essa conta deu menos 7. Próxima linha aqui, ó. 3 vezes 4 é 12. 6 vezes 3 é 18. 2 vezes menos 11 dá menos 22. Então, 18 com menos 22 vai dar menos 4. Com mais 12 vai dar 8. Por último, esta última linha. 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, essa conta aqui vai dar 2. Beleza? Então, a minha soma de todas essas calorias, ela está sendo representada nessa coluna aqui, ó. Menos 4, menos 7, 8 e 2. Se eu quero saber a menor quantidade de calorias, é justamente esse menos 7 que vem da dieta 3. Então, a resposta é letra C. Beleza? Qualquer outro caminho que você ia tentar resolver essa questão, você provavelmente ia demorar muito tempo. Então, esse exercício clássico de comparação é muito útil quando você entende esse princípio e consegue aplicar ele. É claro que tem outras variações, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas quando você entende e pratica isso, você ganha muito tempo na prova. Vamos ver outro exemplo, ó, que eu tinha falado para vocês. Aqui é um fabricante que tem 5 tipos de enfeites de Natal. E ele está te falando aqui os custos da matéria-prima, os custos de mão de obra, o valor que ele vende o produto e a quantidade que ele vende. O que ele quer saber é qual desses enfeites dá o maior lucro líquido. Ou seja, eu tenho que pegar o valor da venda e tirar o custo da mão de obra e da matéria-prima. Então, para a gente fazer isso, eu vou expandir um pouco essa tabela para a gente colocar aqui a coluna do lucro. Vou escrever aqui, ó, lucro. Como é que a gente calcula o lucro? É bastante simples. Você vai somar isso daqui. Então, aqui deu 2,80 e vai tirar de 5. Então, aqui ficou 2,20. Esse é o lucro. Próxima linha.
1 mais 2 dá 3, menos 5,50 dá 2,50. Depois, 1 e 10 mais 1 e 40 também dá 2,50. Menos 5, 2,50 de lucro. 1,50 mais 2 dá 3,50, menos 7, 3,50. E agora, 1,20 mais 2,50 vai dar 3,70. Para chegar em 7,50 é 3,80. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que multiplicar a quantidade vendida pelo lucro para saber qual que tem o maior lucro. Só que, de novo, a conta ia ser bem chata, né? Porque você tem um número grande aqui, você tem números com vírgula, então é difícil trabalhar com isso. O que a gente faz? A gente vai transformar esses números aqui em números inteiros. Primeiro passo. Então, aqui eu vou considerar 22, aqui 25, aqui 25, aqui 35 e aqui 38. Tá? Então, eu multipliquei todo mundo por 10, só para não ter que trabalhar com vírgula. Nessa coluna, eu posso ignorar esses zeros, esse último zero aqui. Aí, agora a gente começa a fazer a comparação. Uma primeira boa comparação é essas duas linhas aqui, ó. Qual multiplicação é maior? Bom, um deles já tem o 25. Então, se um dos fatores já é 25, já é igual, é só comparar os outros dois. 480 a 475. Obviamente, 480 é maior. Isso significa que eu vou ignorar já esta linha. Ela com certeza não vai ter o maior lucro, ok? Tá, vamos continuar a comparação. Então agora eu vou comparar esta linha com esta linha. Então como é que é essa comparação? Eu vou ter que fazer 500 vezes 22 comparado com 480 vezes 25. Primeira coisa, se eu tenho que fazer a comparação, eu não preciso fazer a conta completa. Eu posso ir simplificando ao máximo. Primeira simplificação que eu vou fazer, cortar esse zero aqui, ó. Então nem preciso dele, já vou tirar ele da jogada. Outra simplificação que eu posso fazer, esse 25 com 50. Eu posso dividir os dois lados por 25. Então aqui vai ficar 2 vezes 22, 48 vezes 1, certo? E aí esse 1 aqui, moleza, né? 2 vezes 22 é 44. Então aqui ficou 44, que é menor que 48. Então, esse 48 significa que essa conta é maior do que a outra. E essa conta veio da segunda linha, dessa linha aqui. Então, eu já posso eliminar a primeira linha, porque ela não vai ter o maior lucro. Beleza? Então, você vai comparando sempre de 2 em 2. Vamos ver o próximo. Eu vou comparar esta linha com esta linha. Então, eu tenho 480 vezes 25, comparado com 460 vezes 35. Então, primeira coisa, eu vou eliminar esse zero daqui, tiro ele da jogada. Vou dividir os dois lados por 5, porque esse cara aqui eu consigo simplificar. Então, aqui vai dar 48 vezes 5, aqui 46 vezes 7. Vou dividir agora os dois lados por 2, então vai dar 24 vezes 5, 23 vezes 7. Veja que agora, por mais que a gente não tenha muito mais o que fazer em simplificação, é muito mais fácil fazer essa conta. Então, ó, 5 vezes 24 dá 120. E 23 vezes 7, 140 com 21. Vai dar 161. Então, este cara é maior, significa que essa conta é maior, ou seja, essa linha aqui tem o maior lucro do que a segunda. Então, eu vou eliminar já a segunda linha. Tá fazendo sentido, gente? Então, veja que, por mais que você tenha a impressão que o processo é longo, ele só tá longo porque eu estou te explicando. Quando você entende essa ideia, você vai simplificando as contas ao máximo, você corre menos o risco de errar em conta grande e automaticamente acelera o processo. Então, com certeza, isso aqui seria um dos melhores caminhos. E agora só resta a última comparação, que é esses dois. Então, a gente vai fazer 460 vezes 35, comparado com 420 vezes 38. Então, mais uma vez, elimino o zero. E agora eu vou simplificar por 2. Então, aqui vai dar 23 vezes 35. Aqui vai dar 21 vezes 38. Vou simplificar por 7, porque esse cara é divisível por 7 e esse também. Então, aqui eu vou ter 23 e 5, 3 e 38. Aqui também já está uma conta resolvível, né? Eu já consigo fazer ela, não tenho mais muito o que simplificar. Então, ó, 23 vezes 5, você multiplica por 10 e divide por 2. É um truque que eu passo para os alunos. Então, isso aqui vai dar 115. 3 vezes 38 vai ser 3 vezes 40, que é 120, menos 6. Então, 114. Veja que é muito sutil essa diferença, né?
Então, essa conta ela é maior, mas por pouco. Então, esse cara ganhou, seria a quarta linha. Então, a gente elimina a última linha. Então, pronto. Significa que o tipo 4 é um enfeite que dá o maior lucro. Então, essa seria a resposta. Beleza, gente? Então, olha que interessante, né? Técnicas que você aplica na prova para exercício de comparação. Isso aqui não tem muita teoria, é muito mais prática e conhecer essas técnicas. E eu ensino elas e muitas outras dentro do Código Matemática, ou mais especificamente do módulo específico para o Enem que está lá dentro, tá? Claro que também você vai precisar de todo o embasamento teórico, como eu falei aqui da nossa conversa sobre a função do segundo grau. Então, tudo isso que você precisa vai estar lá dentro do Código Matemática. E como eu já falei, as inscrições estão abertas, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo. E, obviamente, vão durar pouco tempo. Então, você aproveita para se inscrever aí, porque as próximas turmas a gente vai aumentar o valor da inscrição com certeza, tá? Então, todas as informações estão aí no link na descrição. E se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre o Código Matemática também, deixa nos comentários que eu te respondo. E se você curtiu essas técnicas, deixa o seu like aí, clica no botãozinho da inteligência e se inscreve no canal para você não perder outras dicas, outras técnicas de exercício que eu vou passando para vocês aqui no canal também. Fechou? Então é isso aí, beijando seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.